Bom, então vamos aqui mais uma vez com o estudo de O Livro dos Espíritos, agora com a pergunta de número 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Antes de ler a resposta, vamos aqui tecer alguns comentários a respeito desta pergunta. É lógico que a maioria das pessoas não estão familiarizadas com a questão da morte. Acredito que os espíritas ou espiritualistas e algumas pessoas também mais aprofundadas em suas religiões, talvez por intuição e talvez pela forma de que vivem a vida, tenham uma certa tranquilidade para enfrentar esse tipo de situação, que nós todos vamos enfrentar um dia, pelo menos a cada vez que nós encarnamos, e este aprendizado, acredito que ele não é assim tão fácil de ser compreendido, porque se fosse pela forma de que nós reencarnamos muitas e muitas vezes, nós relembraríamos imediatamente a forma de conviver com esse fenômeno. Mas me parece que ser uma experiência de aprendizado, e por causa disso o espírito esquece de como ocorrera em outras encarnações. Bom, nós vamos falar sobre isso. Resposta dos espíritos. Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem, a consciência pura, são o que maior influência exercem. Vamos lá, aqui vou colocar o livro aqui do lado, vou pegar aqui umas anotações que nós fizemos para comentar. É um texto grande que nós temos ali, eu não vou colocar ele gravado como a gente costuma, até tinha dito na outra pergunta que queria fazer isso, mas eu vou comentar. Você depois quer aprofundar um pouco mais, coloque o Livro dos Espíritos à sua disposição, né? Abra e leia a pergunta para estudar um pouco e aprofundar um pouco, buscando outras obras que complementem ou que deem um sentido maior. Mas vamos conversar aqui sobre essa resposta. Então, no momento da morte, há uma grande confusão para o espírito. Uma confusão porque ele fica perturbado, ele não sabe o que está acontecendo com ele, mas a partir do momento que ela adquire conhecimento de si mesma, ela vai melhorando, mas isso pode demorar um tempo, dependendo da forma em que o espírito desencarnou, ou seja, o corpo, né? A pessoa desencarnou. A pessoa que acaba de desencarnar, ela pode acordar assim, aturdida, como se estivesse saindo de um sono profundo, perturbada. E, nesse sentido, à medida que ela vai diminuindo a influência espiritual sobre ela, aliás, nesse sentido, à medida que ela vai diminuindo a influência material sobre ela vai ficando mais lúcida em relação ao que ocorreu com ela. Ela vai ficando mais forte e compreendendo as coisas, a memória dela, o que aconteceu, sabendo o que aconteceu enquanto estava viva, o fato que levou a morrer, né? Isso vai trazendo, vai vindo devagar. Mas essa perturbação, ela vai ter um tempo variável, de acordo com o que ocorreu com o espírito. A forma de morte, a forma que ele vivia aqui. Essa perturbação, então, ela pode durar algumas horas, né? Ela pode durar alguns meses, dependendo da pessoa, e algumas pessoas pode demorar por anos a fio. Aquelas pessoas que viveram de forma consciente, que viveram mais espiritualizadas, fizeram mais por ela mesma, trabalhou o seu espírito, buscou conhecer, essa pessoa vai demorar menos tempo nesse estado de perturbação. O indivíduo, então, que tem a morte violenta, por exemplo, de acordo com o gênero de morte, a pessoa vai ter um tipo de perturbação. Esse caso da morte violenta, a pessoa vai acordar espantada, surpresa, ela vai pensar que está viva aqui no nosso meio, ela vai se acreditar normal, assim como nós, não vai saber que desencarnou naquele momento, ela por vezes vai sentir o baque, né, as consequências para o seu corpo espiritual, do tipo de morte que ela teve, e não vai compreender bem a situação, não vai compreender que está se separando
do corpo que acabou de perder a vida. Esse espírito, se for um espírito que não cultivou a espiritualidade, não buscou fazer por ela e pelo semelhante, principalmente conhecer a si mesmo, esse espírito vai sofrer bastante. Porque é tudo uma consequência para que o espírito venha a aprender. Não é castigo de Deus, é que a pessoa precisa passar pelo aprendizado. E nesse sentido, então, aquelas pessoas que viveram de forma mais consciente, elas vão gastar menos tempo nesse estado de perturbação. Geralmente, a pessoa, por morte violenta, tenha desencarnado, ela vai tentar, ou tendência a ir para próximo das pessoas que ela gosta. E aí essas pessoas podem até sentir a sua presença, se sentir assim para baixo, ou se sentir tristes, porque estão recebendo a influência daquelas entidades, ou daquela entidade, daquele amigo, daquele ser querido, às vezes, que desencarnou. E isso as pessoas mais sensíveis conseguem perceber. E aquelas mais inteligentes e sensíveis vão orar por ele, vão tentar trabalhar a sua espiritualidade e a espiritualidade desse espírito para que ele possa sair da sua perturbação. E a perturbação, então, ela só vai terminar com o desprendimento total do corpo espiritual, das energias materiais, que oprendem aquela sensação aquela sensação de que eles ainda vivem aqui neste mundo. O homem de bem, ao contrário, ele não vai ter uma situação penosa para ele. Ele vai sentir uma sensação melhor, menos perturbadora, ele vai estar mais tranquilo, ele vai acompanhar de forma mais tranquila o despertar dele mesmo, ele vai ter um despertar talvez, quanto mais espiritualizado, um despertar mais tranquilo. E no caso de mortes coletivas, ou seja, quando morrem bastante pessoas em um acidente, geralmente cada um vai para o seu lado e se preocupa com a sua própria dor. Alguns se preocupam com a sua dor e vão também se preocupar com aquelas semelhantes que ficaram ou que estavam no mesmo local onde sofreram o acidente ou que também desencarnaram com ele. Então, geralmente, o comportamento dos espíritos que desencarnam, das pessoas que desencarnam, vai variar um pouco de acordo com o tipo de morte que aconteceu, né? Por exemplo, a morte quando a pessoa tira a própria vida, é uma perturbação muito longa, porque ele mesmo quis tirar, né, a vida do próprio corpo. Então, o sentimento de culpa, e o sentimento, muitas vezes, de revolta ou de arrependimento muito forte, mas um arrependimento rebelde, né, que a pessoa se arrepende, mas não quer acreditar que continua vivo, que vai responsabilizar-se pelos seus erros, então vai causar um sofrimento mais longo, um sofrimento maior. Beleza, gente? Então nós vamos mudar agora o nosso estudo para a próxima, deixa eu ver aqui, para a próxima pergunta, onde nós vamos falar sobre a reencarnação e tratar da pluralidade das existências, que é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a sua presença aí, é pouca gente que assiste a gente, que vê os nossos vídeos, mas eu agradeço porque se uma pessoa ver, se no mundo inteiro uma pessoa ver e se sentir confortada, eu já tenho cumprido o meu objetivo. O meu e dos espíritos protetores que nos intuem, né, que nos ajudam. Então, deixa aí a sua curtida, faça um tour aí, né, uma visita aí nos outros vídeos que nós temos no canal e depois você faz uma avaliação para nós, né, positivo e faça a sua inscrição. Muito obrigado, Jesus nos abençoe.